pessoal, nós vamos para o 5º módulo de finanças do nosso curso de administração financeira. Eu quero perguntar para você uma coisa. Esta rua aqui, que nós estamos nela, as pessoas que vêm aqui, elas têm que saber o endereço, elas têm que ter um objetivo. Você tem um objetivo na sua vida financeira? Outra coisa, você tem o equilíbrio das suas finanças e consegue estar contente com o que você tem? Nós vamos falar sobre o livro Cultivando o Contentamento e também falar sobre a influência das dívidas no seu orçamento financeiro. Eu tenho certeza que você vai gostar desse módulo, desse 5º módulo do nosso estudo de finanças, tá bem? Um abraço a todos. Bem, gente, boa noite. Nós vamos iniciar agora, em nome de Jesus, o nosso estudo, o nosso 3º estudo desse curso de finanças, por nome Cultivando o Contentamento. Você na entrada recebeu o livro do Gary Inry, chamado Cultivando o Contentamento. Então nós vamos nos basear em algumas coisas, algumas frases dele. Bem, primeiro vamos falar do sistema. O sistema financeiro influencia no meu modo de agir. Aí temos a frase do Gary, que ele diz assim: fomos treinados por manipuladores ocultos da nossa sociedade a pensar que precisamos adquirir, consumir, melhorar e aumentar. Nesse contexto, é raro o conceito de suficiente. Então ele diz que nós fomos treinados a agir como o sistema quer. Treinados a quê? Consumir, adquirir. E como chega ao contentamento? Foi perguntado a um homem muito rico, dizer assim: o que é suficiência para você? Um pouco mais. O que nos vai fazer estar contentes? Um pouco mais. Uma casa melhor. Um carro melhor. Então é a reação de um treinamento que nós temos. Temos aí também um outro homem de Deus, chamado Harold Walker. Ele vai lançar um conceito que para mim é de uma profundidade muito grande. Ele diz assim: a dívida escraviza porque ela representa o gasto presente do trabalho futuro. O gasto presente do trabalho futuro. Contraímos dívidas porque gastamos hoje algo que ainda não ganhamos. Consequentemente, até a dívida ser paga, todo o nosso trabalho e rendimentos realmente não pertencem mais a nós, mas aos credores. Você entendeu bem essa frase aí? É usufruir hoje do trabalho para frente. Então você pense uma coisa: se nós adquirimos um bem por 5 anos, e esse bem, ele corresponde a 50% do meu ganho, significa que nos próximos 5 anos, eu não tenho 50% do meu salário, eu já me comprometi. E eu não relacionei esse texto, mas você lembra quando a Bíblia diz assim: ei, amanhã iremos a tal cidade, lá ganharemos e trabalharemos. Você não sabe o que é a sua vida. Então, o que a gente faz? A gente penhora 5 anos da nossa vida, como se tudo fosse continuar como está.
Eu encontrei um homem aqui na nossa livraria, ele disse assim, eu sou o cara do testemunho. Eu falei, desculpa, mas do que o senhor está falando? Eu sou o cara que ia fazer um financiamento, e aí eu ouvi a palavra, e eu falei, não vou fazer. Na outra semana, eu fui demitido. É lógico que depois ele voltou a trabalhar. Mas ele diz assim, se eu tivesse feito. Agora, se a gente for fazer uma brincadeira, significa o seguinte, a pessoa tem que ter muita fé para assumir um financiamento de 30 anos e achar que tudo vai continuar como está. Sendo que nós fazemos um contrato com quem? Com quem nós fazemos o contrato quando nós adquirimos isto? Com o sistema. E ele é honesto. Ele não muda a regra. Teu primo já te contou alguma coisa nesse sentido, né? Que eles mudaram a regra. Os juros eram tanto, no 5º ano ele estava pagando uma enormidade. Então, precisa ter muita fé para crer que tudo vai dar certo, né? Como eu disse no camarada que o carro custa 50 mil, ele compra um de 20 mil pela internet e acha que vai receber o carro. Então, precisa de muita fé para crer nisto. Mas depositar o coração nas mãos do Senhor, falou, Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Consequentemente, até a dívida ser paga, todo o nosso trabalho, os 50% do nosso rendimento, realmente não pertence a nós, mas aos credores, é uma realidade. E ele é hábil em usar a lei a seu favor. Então nós entramos por quê? Porque nós decidimos isto. Certo observador descreve a nossa sociedade como a sociedade do inextinguível descontentamento. É outra frase do Gary. A nossa sociedade como a sociedade do inextinguível descontentamento. Ele não tem fim, o descontentamento. Então, junta com a manipulação do sistema, o marketing é agressivo. O Július, o pai do Chris, ele falou assim, se custa R$1.000, estão vendendo por 800, você sai dizendo que economizou 200, mas você é trouxa, você gastou 800, você não estava precisando daquilo, mas você conta a vantagem como se você tivesse economizado 200. Você já comprou coisas que você chegou em casa e falou assim, nossa, por que eu fiz isso? Então, há um sistema e o vendedor, ele é muito hábil, ele é treinado para vender. E nós somos destreinados para comprar, seguindo os nossos interesses, como a Lene disse, né? Seguindo as nossas vontades, que não são necessidades muitas vezes. Como nós vamos trabalhar com isto? Esse inextinguível descontentamento. Aí o texto de Hebreus 13:5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, fiquem satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, eu nunca deixarei vocês e jamais os abandonarei. Queridos, você consegue ter uma pequena visão de quanto você é amado e cuidado? Como a Lene disse, a preocupação do pai de deixar muitos textos. Olha, nós estamos no 5º estudo, porque cada dia são 2. Possivelmente, você já ouviu mais de 30 versículos sobre o assunto. O que é isto perto da enormidade dos textos que tem? Por quê? Ele tem que fazer um milagre no nosso coração. Marquinho tratou sobre você fazer seus controles. Você está fazendo seu controle? Ou você acha que isso é como a Lene disse, isso não resolve nada, eu preciso de mais dinheiro, preciso de ganhar mais. Eu não preciso fazer isso. Dureza. Treinamento do sistema. Treinado como marionete. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm,
pois Deus disse: eu nunca deixarei vocês, jamais os abandonarei. Só que na pedagogia de Deus, Ele precisa abandonar a gente às vezes, a sofrer pelos nossos desejos, a sofrer pelas nossas falsas necessidades, por amor. Para que possamos chegar ao fim de nós mesmos e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que a graça está operando no seu coração. Mas o dia que você chegar ao descanso de entregar a sua vida financeira ao Senhor, as coisas começam a acontecer. Moisés, o que você está fazendo aí? Moisés, você está orando ainda, Moisés? Moisés, você tem que meter o pé na água, meu filho. Os caras estão aí atrás de você. É necessário que o Senhor, por sua graça, nos instrua a colocar nas mãos dele toda a nossa ansiedade, todo o nosso desejo. Senhor, o que eu tenho para te apresentar? Eu tenho minha vida falida. Falida sem dinheiro e falida com dinheiro também. Aí nós temos esse grande escritor brasileiro, que ele olha lá. Esse grande, você pode comprar os livros dele, são muito bons. Gustavo Cerbasi. Ele diz assim: como ter contentamento? A posse de bens materiais apenas alimenta a ansiedade pela acumulação. A ganância humana não tem limites, por isso a aquisição material jamais o fará feliz. Porque nós traçamos um paralelo entre ter e felicidade, ter e descanso, ter e consolo, ter e achar que nada vai acontecer de mal se a gente ter dinheiro. Nelson Rockefeller, um dos homens mais ricos que já habitaram esse planeta. Se você ler a história dele, como ele conseguiu dinheiro, ele chegou e disse assim a uma pessoa: eu daria metade da minha fortuna para ter a fome que meu funcionário tem. Ele não tinha prazer em comer. Falou assim: olha, dava o meu dinheiro para ter a fome que esse meu empregado tem. Eu não tenho prazer mais na comida. E a gente imagina que tendo dinheiro, a gente vai ser mais feliz. Aumenta a fazenda, aumenta os que comem. A acumulação, a ganância humana não tem limites. Homem que não conhece a palavra. Por isso a aquisição material jamais fará a gente feliz. Agora, o nosso Deus é miserável? Não. Ele não tem problema em nos abençoar. Tanto que, como dissemos, nós fomos abençoados já em Cristo com toda a sorte de bênçãos. Mas Ele precisa preparar o nosso coração para que essas coisas não nos tenham. Para o contentamento habitar nosso coração é necessário o Senhor banir a ganância, a inveja e a posse. Pela ação do Senhor, banir a ganância, a inveja, o desejo de posse. Primeiro, nós vamos ver a ganância. Olha que texto terrível e verdadeiro. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. A alma farta, aquela que tem muito. Sabe que é adolescente tratado de uma maneira como se ele fosse doente? Ele é sempre enjoado. Ele está sempre exigente. É uma farta, tem tudo. Aí faz pouco caso do favo de mel. Agora a alma faminta, todo amargo é doce.
Tem aquela história do camarada voando, caiu na floresta. Sobreviveu, é uma história verídica. Sobreviveu e andou dias na floresta, até que viu uma casa e pediu ajuda. E aquele pessoal, num casebre, pobre, e o homem faminto, e a mulher pegou e fez um feijão lá para ele. Feijão tinha umas cascas de banana, colocou no meio, e ele comeu aquilo assim, se fartou, e agradeceu muito aquela família, depois salvaram ele lá, levaram embora, tal. E ele chegou em casa, e todo mundo feliz, né? E passaram os dias, e ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, me faz um feijão com casca de banana. Ela falou: lógico, meu filho, eu vou fazer, porque olha, aquilo estava tão delicioso, estava tão gostoso, sabe? E a mãe fez, aquele carinho de mãe, né, gostoso, aquela coisa, caprichou, aquele feijão grosso, sabe? Feijão de mineiro, que é grosso, sabe? Tem aquele caldo grosso, não é aquele feijão duro, está macio. E ele pegou, sentou com aquela vontade de comer, e foi, e deu aquelas garfadas. Quando entrou na boca, ele falou: mãe, mas não tem nada a ver com o feijão que eu comi lá naquele mato. Ele falou: não, filho, é igualzinho, só que você hoje não está com fome. O que nós fazemos, irmãos? Nós pisamos, nós reclamamos do que o Senhor graciosamente nos tem dado. Mesmo na miséria que você ouve seu primo falar, Deus tem sustentado a vida dele, tem mandado coisas, ele reclama mais, e ele reclama mais, pisa o favo de mel, fala que isso é lixo. Porque atrás disso tem uma coisa muito importante que detona a nossa vida: eu mereço. Você já viu falar isso? Eu vou gastar porque eu mereço. Eu mereço. E o Pai da misericórdia fala assim: então certamente merece. Vai usar o determinismo e vai ficar como está. Só que o tempo passa. Todo o amargo é doce. Se é um texto que eu queria que você guardasse no seu coração, era este: pisar o favo de mel, pisar as coisas que o Senhor tem mandado. O outro ponto, que nós mexemos um pouco nele, é este: a inveja detonante. Eu duvido aqui que tenham muitos que nunca pensaram nisto. Salmo 73, 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, dos tolos, quando via a prosperidade dos ímpios. Por que ele prospera, eu não prospero? Inveja. Ele é um tolo, ele é um ímpio, e ele prospera, eu não prospero. Inveja. Se julga merecedor, se acha melhor, mas o texto diz que os filhos das trevas são mais espertos do que a gente. Talvez porque o ímpio não tem um Deus, que é o Deus que nós imaginamos que seja Deus. Complicou. Porque nós idealizamos um Deus que tem que avalizar todos os nossos planos. E se não acontece, fica de bico com Deus. Fica bravo com Deus. Como se ele fosse subserviente, como se ele fosse servo dos nossos desejos, do nosso indestrutível descontentamento. Ô Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, como filho, o irmão do pródigo, eu tenho sido fiel a Ti, este camarada gastou todo o dinheiro, e eu aqui, trabalhando, feito um escravo seu, nunca tive nada. O ímpio prospera, e eu não prospero.
Algum problema tem, Senhor. Senhor, tem algum problema? Como quem diz, Senhor, o problema é o Senhor. Misericórdia. Pisa o favo de mel. Inveja. Esse outro texto que falamos dele. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Inveja. Uma pessoa me disse que se julgava não invejosa, até o dia que ela estava se pegando num pensamento que aquelas pessoas tiveram uma benesse, e ela perguntou-se de si para si mesmo, por que eu não? Aí ela, naquele dia, ela começou a pensar, falou assim, eu estou com uma ligeira desconfiança que eu sou invejosa. Não, é a mesma coisa quando a pessoa fala assim, eu estou desconfiando que eu estou ficando quebrado, ele já está quebrado faz tempo. Porque nós começamos a quebrar quando nós começamos a gastar R$1 a mais do que nós ganhamos. É assim que Deus tem a misericórdia que nunca estoure. É assim que Itaipu vai estourar se passar uma gota de água. Por aquela monstruosidade de cimento. Vai passar uma gota só. Se passar uma gota, atrás vem duas. Quem poderá enfrentar a inveja? O desejo. Aqui eu levantei essa pesquisa americana. Perguntou a milhares de empregados sobre o que mais os incomodava no ambiente de trabalho. Aí tinha os itens, né? Assim, um patrão que não valoriza acomodações do trabalho. O americano é muito bom nisso, né? Então tinha lá uma série de coisas para ele ticar. E o que aconteceu? O que mais incomodava as pessoas era saber que meu colega ganha mais do que eu. Eu tenho falado aos meus funcionários, olha, o que você ganha compete só você, porque vai causar um problema. Saber que o outro ganha mais. Se ele for crente, então ele vai ficar em parafuso. Fala assim, mas eu sou crente, Senhor, o cara, né? Voltando com outro versículo, com outro questionamento lá. O que acontece? Inveja. Inveja. Nas famílias isso é destruidor. Destruidor. Se por acaso, eu vou contar um caso que você já ouviu alguém contar, né? Lógico. A pessoa vai na casa do outro e descobriu que o outro comprou uma televisão enorme. No carro, ninguém fala nada. Fala assim, que beleza, nossa, que lindo. Tem isso, tem aqui. Smart, né? Smart, você pega, você tem agora para assistir as mensagens aqui e tal. Você assiste, você põe isso, põe aquilo. Fala assim, ai que lindo. Chega no carro, a mulher já fala assim, nós vamos comprar quando? Inveja. Nada contra ter. Mas inveja, movido pela inveja, sem condições. Sem condições. Ter posse, possuir coisas. O moço rico não seguiu, porque ele era possuído pelas coisas. Ele tinha muitas posses e as posses o possuíam. Posse, desejo de posse. E quando vai chegando, eu já tenho assim, vários amigos que estão nessa faixa da minha idade mais ou menos. E eu vejo o desespero que começa a bater neles. Cada vez que você encontra, eles têm uma profissão. Conhece um tipo assim? Ele não criou. Minha mãe dizia assim, pedra que muito rola, não cria limo. Cada vez ele está fazendo uma coisa. Não, ele é criativo. Não, ele é criativo não. Ele está procurando alguma coisa que ele fique rico da noite para o dia. E sempre quando você encontra, ele fala assim, agora acertei um negócio que eu vou tirar o pé do lodo. Né? O lodo não era um pé, né? Ele já está aqui. O lodo já está aqui, mas ele acha que é só o pé. Porque a gente não tem noção onde nós entramos. Aí ele quer
fazer coisas malucas. O desespero. De nunca ter colocado as coisas que Deus lhe dá na mão do Senhor. Porque Ele sempre tem posse, Ele possui as coisas. O que você tem? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Posse. Segurança da posse. Aí Marcos 10, 24, né? E os discípulos se admiravam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E uma coisa que eu tenho certeza que pelo menos 1% pensa, que ele não ama a riqueza, porque ele não tem riqueza. Mas a riqueza não está ligada à quantidade. Pode ser alguma coisa, aquilo é a riqueza dele. Onde estiver seu coração, o texto fala. Então não é ligado à quantidade. É ligado a um apego, a posse. Às vezes, trabalhando com pessoas, eu vejo que ele tem um ganho que precisa ter jeito, precisa passar um tempo para dizer para ele assim: olha, isto aqui vai precisar ser tirado de você, a sua vaquinha vai ter que ser tirada, porque aquilo é a posse dele, é o ganho dele. Ele deixa, às vezes é um carro para o homem, às vezes ele deixa de pagar outras coisas, mas ele não se livra daquela família pesada que ele tem nas costas. Então tem que ir devagar com ele. Fala assim: olha, vamos aqui, o gato subiu no telhado, devagarinho, passa 1 ano, 2 anos, fala assim: ó, agora eu vou falar uma coisa maravilhosa para você, vamos precisar tirar essa vaca de você. Posse. Às vezes é posse em coisa que não é material, é posse em relacionamento, é posse em academicismo. Você falar para um religioso sobre a necessidade de novo nascimento é terrível, porque ele é cheio de religião. E você falar para uma pessoa que entende, que é um economista, sobre princípios bíblicos, ele rejeita, porque ele tem muito conhecimento. Posse. Eu posse todas as coisas naquele que me fortalece, que sou eu mesmo. Subcondição. Não entrega. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí, Gary, ele vai dar alguns conselhos para que haja o cultivar do contentamento. Contentamento, irmãos. Contentamento é uma coisa do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso em nós, irmãos. Eu tenho certeza que pelo menos 1% de vocês acha que se fizer os controles certinho, vai acertar a vida financeira. Não vai acertar. Isso é apenas uma parte do processo. O mais difícil é destronar esse ego monstruoso, descontente. Quando você vai ficar contente? Se eu fosse um cabra do Piauí que eu conheço, eu diria um poema aqui: ó felicidade, nunca estamos onde a pomos, nunca pomos onde estamos. Tem uma sequência maior. Então, quando vai chegar o contentamento? Porque esse 1%, quando eles ficarem livres das dívidas, eles vão descobrir que não estão contentes ainda, porque é interior. Lembre-se que você está ouvindo tudo isto para que o Pai, através da vida de Cristo, molde o seu caráter e introduza o caráter de Cristo. E olha, irmãos, Ele é o sumo sacerdote.
porque Ele passou todas as coisas. Para que nele nós tivéssemos a libertação de nós mesmos e viver para a glória dele. Não mais eu, mas Cristo. Alguns de vocês já me escreveram. Eu sei que tem muita gente quietinha, eu respeito. Não fala nada. Tá bem, ótimo. Mas alguns já me falaram. Eu já descobri. O problema não é finanças. Não são finanças. O problema é o meu interior. É o tratamento que Deus tem que me dar. E se nós pensamos que Deus vai tratar as finanças, para depois tratar o interior, Ele quer tratar o interior. Porque Ele sabe onde está o problema. Lembre-se no primeiro dia que nós falamos, se o problema é finanças, nós precisamos se ajoelhar diante do Senhor e falar assim, qual o meu problema, Senhor? É arrogância? É medo de perder o que tem? Olha, os conselhos de Gary. Desenvolva um estilo de vida com limites, não de luxo. Limites, não de luxo. Cultive a generosidade e não a avareza. Um dos antídotos da avareza é generosidade. Começar a dar. Por isso que o Senhor disse, através da boca de Paulo, melhor coisa dar do que receber. Aquele homem procurou um pastor da igreja e disse assim, pastor, eu sou um homem rico, mas eu sou um cara descontente. Nada me agrada mais. Não tenho prazer em mais nada. Não, mas você não pensa em fazer uma viagem lá para a Turquia, junto com a Tilce, no balão, lá na Capadócia? Não, já fui. Até ajudei a Tilce a subir no balão, não quero mais. Mas você não quer ir para Israel? Não, já fui, também não quero mais. Você não quer ir para... Não, você não quer fazer um empreendimento? Não quero mais. Aí o pastor disse para ele, falou assim, tá bom, então faz o seguinte, pede a Deus uma pessoa para você ajudar. E ele atendeu, começou a ajudar uma pessoa. Tempos depois falou, pastor, não preciso mais. O Senhor está me tratando. Generosidade, dar. Desapego. Daquilo que não é nosso. Porque nós temos posse ou somos mordomos? O Gary disse no livro dele, você vai ler lá, tenho certeza, porque ele é bem fininho, viu? Ó, Jordano, fininho. Porque ele é uma resenha de um livro dele, sobre esse assunto. Ele disse assim, como que nós estamos na vida? Nós estamos como alguém que chega numa galeria de artes e começa a pegar os quadros e pôr debaixo do braço. Não, isso aqui é patrimônio mundial. Começa a pôr os quadros debaixo do braço. Só que a hora que ele chegar lá, o guarda falou assim, o que você está fazendo? Não, mas isso aqui não é domínio público? Não, mas você não tem direito, você não pode. Então ele diz assim, olha, é assim a vida. Você vai juntar um monte de coisa e quando o Senhor levar você, você vai deixar tudo aí. E é interessante, o mordomo, ele tem responsabilidades, mas ele não é dono. José era um mordomo. Ele tinha todo o poder lá, mas ele era mordomo, ele sabia que ele era mordomo. E Deus usou a vida dele. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Como o Mário contou, para ele ser o quê? Instrumento na vida da família dele, dos amigos dele. Certamente a maioria dos amigos não aceitou. Mas aqueles que creram, eles foram abençoados. Porque a graça do Pai é maravilhosa em nos abençoar. E a bênção já foi dada já. Eu não peguei ainda. Hoje eu fiquei pensando uma coisa. Se Deus quiser, eu vou escrever um artigo sobre isso. O que eu estou fazendo com a vida que eu recebi na ressurreição? Como é que eu estou vivendo com a vida que eu recebi de Cristo? Que eu herdei? Como é que está essa vida? É uma vida no contentamento, a despeito de muitos problemas que nós temos? Porque a palavra diz, o homem vai ser abalado, vai ser entristecido, mas não desanimados. Enfatize o valor pessoal mais do que a riqueza, o valor pessoal, as pessoas, mais do que a riqueza. Você conhece aquela pessoa que ela tem interesses,
porque você é o fulano? Tem interesses. Interesses. Um camarada disse assim, desculpa eu contar isso, mas agora já foi. Disse assim, eu gosto de marcar você nas minhas postagens, porque quando eu marco você, muita gente lê. Interesse. Coisa besta, né? 4, invista no eterno, não apenas no temporário. Invista no eterno. Investir nas coisas do reino. Eu vou tratar com vocês um texto hoje que me impactou. Quando o Senhor disse assim, trabalhe com as mãos para repartir com aquele que tem necessidade. E o questionamento meu, eu falei, Senhor, mas eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou repartir com aquele que tem necessidade? Aí nós temos o texto de Filipenses 4:11. Na cadeia de Filipos, Paulo confessou, não digo isto como por necessidade, pobreza, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, essa escola de contentamento é um aprendizado. A história aqui é que Paulo tinha recebido uma oferta dos irmãos. Como quem diz assim, eu estou dizendo isso não para... Você sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, nossa, as coisas estão mal. Nossa, esse mês eu não sei. Ele está pedindo dinheiro a você, certo? Ele está pedindo ajuda. Né? E você, às vezes não tem condição, ou também não tem muita vontade de ajudar ninguém. Você fala assim, tá... E quanto foi o jogo do fulano, do time e tal? Você conversa. Você não está interessado em ajudar. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou falando isso para que vocês contribuam comigo. Nem estou falando isso porque eu tenho necessidade. Porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas aí a escola foi o quê? A ter pouco, a ter muito. Levanta a mão quem está aprendendo a não ter pouco. Não precisa levantar a mão não. Aprendendo a cultivar o contentamento naquilo que tem pouco. Lembre-se dos 2 pilares da transformação, da libertação, do amor ao dinheiro. Arrependimento e agradecimento. Você tem orado ao Senhor para ter arrependimento? Você tem falado para o Senhor sobre isso? Senhor, eu quero verdadeiro arrependimento, não quero remorso. Eu não quero ser um Esaú que teve remorso, não teve mudança. E posso lhe dizer, sem arrependimento, as coisas vão continuar piorando cada dia. Até melhorando financeiramente, mas interiormente continua sepulcro caiado. Aprender a contentar-me com o que tenho. Aí você pode começar a pensar que você vai começar a agradecer a esposa que você tem, o esposo que você tem. Porque Deus não vai mudar isso aí assim tão fácil não, viu? E hoje as pessoas vivem bem mais, viu? Então é um consolo isso, né? Hein, querida? Misericórdia, um garoto todinho desse deve viver bastante, viu? Começar a contentar, agradecer pelo esposo que tem. E não é começar a agradecer para que a coisa mude, porque é diretamente proporcional à dureza do coração. E aí as outras coisas todas. Contentar-me com o que tenho. Preso, certo? E o Senhor fez o que fez na cadeia de Filipos, né? Você sabe disso. Encerrando esse assunto, nós temos aí o nosso amigo Gary de novo. Ele diz assim, olha, achei maravilhosa essa frase, Júlio. Olha que lindo, dá para fazer uma música.
O contentamento não é autossuficiência. O nosso entendimento é que é autossuficiência, certo? Eu vou ficar contente. Ô Beto, como chama o nosso irmão aí do lado? Aguinaldo. Aguinaldo, possivelmente você não está no 1%, mas eu vou falar com você. Possivelmente, você acredita que contentamento é quando você tiver as coisas. Ou não? Talvez, eu estou chutando bem baixo, assim, vocês notaram que 1% para não ofender ninguém, né? Porque naquele tempo eu ofendia mais as pessoas, né? Que eu chamava de quê que eu chamei? Incompetente, né? Incompetente porque você paga, você vai no consórcio e o cara cobra administração para cuidar do teu dinheiro. É por isso que, então vamos explicar melhor que não foi tão assim, tão papo reto assim não, né? Mas então, Aguinaldo, você possivelmente pensa que você vai ser mais contente quando você estiver autossuficiente. E ele fala assim, não é autossuficiência. Né? Auto tem que ser do alto, né? Do alto. Então, quando é do alto, é Cristo suficiência. É submissão a Cristo e aos seus propósitos. Esse é o ponto. Eu alertei vocês desde o primeiro dia, que nós íamos falar de senhorio, nós íamos falar de Cristo, a necessidade, a nossa necessidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No quê? Nas nossas finanças, nas nossas misérias, nas nossas falsas necessidades. Cristo suficiência. Senhor, eu preciso de Ti. Alguns aqui já perceberam que são incapazes de lidar com essa situação. Possivelmente mais de 1% ainda acha que consegue. Nós não conseguimos, irmãos. Nós precisamos da graça. Por isso que o texto maravilhoso de Romanos 11, 36 diz assim, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, irmãos, se são todas as coisas por Cristo, eu sou o mordomo das coisas. Eu não tenho posse. Essa posse me dilacera. Nós temos posse do nosso destino? Não temos, irmãos. Nós não sabemos nem orar como convém. E é interessante que no discurso a gente pode falar assim, é mesmo, a gente nem sabe orar como convém. Aí começa a orar como convém. O Senhor sabe disso, porque no seu amor Ele sabe que nós precisamos tremendamente de um relacionamento com Deus. Um relacionamento pele a pele. É isso que a graça quer fazer em nós, irmãos. Nos libertar de nós mesmos, para que possamos viver para a glória dEle, de uma maneira sadia. Nesse mundo tão dinheirista, tão consumista, tão instruído a viver descontente. Sempre lançando coisas, sempre colocando coisas. Sempre fomentando esse indestrutível descontentamento. Mas na direção e na dependência da vida de Cristo, Ele opera isso, irmãos. Especialmente para os homens, sempre descontentes, nunca felizes com o que têm, sempre invejando os outros. Misericórdia. Mas é por esse caminho, pelo caminho da misericórdia, que nós chegamos a serem convencidos que nada somos, mas Ele é o nosso tudo, e esse tudo já foi dado, desde a fundação do mundo, para que a gente viva de uma maneira sóbria, num mundo totalmente descontrolado, maluco. Senhor, nós te damos graça, porque podemos confiar e colocar a nossa vida em Tuas mãos, porque o Senhor mesmo disse, vinde a mim. Nós queremos ser levados a Ti, Senhor, porque nós nem temos condições de ir, Senhor. Leva-nos, Senhor, leva-nos a Ti mesmo, para que possamos conhecer o Senhor cada dia. Levar o Teu morrer, para que a Sua vida se manifeste em nós. E para que sejamos livres do descontentamento. E sejamos
Que o Senhor em nós cultive o contentamento, para que possamos ser instrumentos e passar aos outros a fragrância do teu conhecimento. É no teu nome, Jesus amado, que oramos, Senhor, esperando em ti. Amém.